Será que é possível saber quanto vale a educação? Você vai ver que para alguns esse valor não é medido, mas vivido. A nova série de reportagens do César Filho mostra como o ensino transforma as pessoas. Gente como o Gerson, que apesar de analfabeto, virou empresário. Mesmo assim, ele não desistiu de aprender a ler e a escrever e decidiu encarar o mundo de livros e letras com a garra de quem não quer passar pela vida com páginas em branco. Essa é a primeira história da série O Ensino que Transforma, com César Filho. Acompanhe. Janeiro de 2017. Um ano que começa com desejo de mudanças, esperança de dias melhores. E, do tamanho do Brasil, um desafio gigante. 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Os outros riem da gente, que a gente pergunta, né, a condução, eles pensam que a gente está fingindo que não sabe. A gente via aquelas plaquinhas quando ia na feira, em cima do saquinho de arroz, não sabia o que estava escrito ali, tinha que perguntar para os outros. Pessoas que nunca conseguiram decifrar um simples recado no papel. Estudo faz muita falta. Se você recebe uma carta, você tem de pedir para a pessoa ler para você. Eu não sabia praticamente nada. Eu só sabia assinar o meu nome. Quem não sabe ler, para mim é a mesma coisa que coisa de cego. As primeiras letras do alfabeto e um mundo inteiro de descobertas. Quem aprende está sempre um passo à frente. Um mergulho desconhecido, divertido e infinito em busca do conhecimento, que começa em uma sala de aula e não tem lugar e muito menos idade para terminar. A partir de hoje, você vai conhecer histórias de pessoas que mudaram de vida graças à educação. Muitas vezes as pessoas falam que a vida é fácil, mas ela não é tão fácil. Mas muitas vezes as pessoas falam que a vida é difícil, mas eu repito, a vida é difícil para quem não quer vencer. Ele cresceu na Bahia, mas foi em São Paulo que criou oportunidades e saiu da pobreza. Gerson. É Gerson ou é baiano? Alguns falam Gerson, outros falam baiano. Mas a maioria é baiano. Você ficou 90%, conhecido como baiano, é isso? 90% o pessoal me conhece como baiano, né? Agora, explica pra gente como que um cara que não sabia ler nem escrever monta um negócio e é muito bem sucedido como você. Antes dele explicar como isso foi possível, vamos conhecer melhor quem é esse empreendedor. Gerson é o caçula de 5 irmãos. Trabalhou na roça até os 14 anos de idade, sem conhecer o pai nem a mãe. Minha mãe teve que me dar com 1 ano de idade. Ela não pôde te criar, é isso, né? Tem a história que seu pai deu 3 tiros na sua mãe, é isso. E ela ficou entre a vida e a morte. E por isso ela teve Ela que... foi obrigada da gente. Nós somos em 5, ela teve que dar os 5 filhos. E ela sobreviveu. Sobreviveu. Né? E aí ela não pôde criar, então ela teve que dar a nós. Então eu fui pro sertão da Bahia, me reencontrei minha mãe, já estava com 13 anos. Como tantos brasileiros sem estudo, Gerson sonhava em ter uma condição de vida melhor. Foi quando eu cheguei aqui em São Paulo, sem estudo, entendeu? Analfabeto. Não sabia ler, nem sabia escrever. E ou eu ia trabalhar de auxiliar de pedreiro, ou eu precisava criar uma profissão. Foi aonde eu comecei a descobrir que eu precisava criar uma profissão. Aonde eu me interessei pela máquina de costura, porque não é um serviço tão pesado, entendeu? Então eu falava o seguinte, então olha, eu vou desenvolver isso daí e eu vou conseguir trabalhar. E eu vou conseguir ganhar um cascalho. Com R$190, comprou uma estante e algumas peças para consertar máquinas de costura e montou a primeira lojinha. Quando eu cheguei aqui não tinha nada.
Esse bairro aqui não existia isso daí. E eu, percebendo lá no meu subconsciente, falei, papai, Mari, mas aqui não existe ninguém que conserta a máquina de costura? Opa, eu vou estar sozinho nesse mercado, entendeu? Como eu vou estar sozinho, o que eu vou fazer? Eu comecei a explorar ele. Era mais ou menos desse tamanho aqui, fisicamente? Ela tinha 4x4, tá? Era o tamanho onde era o espaço que eu tinha, era bem pequeno, entendeu? E onde eu lavava, passava e cozinhava, tudo ali dentro, morava ali dentro. Mentira. Tá? Era. E tinha uma portinha voltada para a rua? Para a rua. Eu não era um técnico com autoconhecimento, mas eu tinha noção, eu tinha vontade, que era o principal, de fazer. Você era curioso. Exatamente, essa palavra mais ou menos isso, essa palavra. Faltavam as palavras, mas não o dom para os negócios. Quando pintou o primeiro letreiro da loja, estava escrito Baiano com H. E como eu não sabia ler nem sabia escrever, o cara perguntou para mim, aí ficou bom? Eu digo, ficou ótimo. Por quê? Como é que ficou bom para mim? Porque se eu não sabia ler nem sabia escrever, estava ótimo. E isso daí o pessoal começou a falar o seguinte, olha, ele é tão baiano que ele escreveu baiano com H. E um ia falando pro outro. E conscientemente eles começaram a fazer uma propaganda que isso rapidinho foi crescendo, foi crescendo. Baiano usou o deboche dos outros a favor dele e mesmo sem saber ler o próprio apelido, os negócios decolaram. Como é que você fazia para ter conta em banco? Eu não tinha conta em banco. Mas aí? Guardava em casa. Então eu trocava cheque com pessoas, muitas vezes as pessoas me trocavam cheque, eu trocava por dinheiro, então eu chegava no posto, eu pedia para a pessoa trocar o cheque. Ninguém te apresentou, por exemplo, um papel para você assinar, para você ler? Como é que funcionava isso? Era assim, e é uma coisa bem delicada até hoje. Muitas pessoas que têm a dificuldade de ler, ou não sabe ler, quando a pessoa fala que você entrega o formulário e fala, eu posso fazer isso depois, que ele não sabe. Entendeu? Então eu sempre... Aconteceu com você isso? Várias vezes. Como é que era para namorar, por exemplo? Você ia num restaurante, chegava lá, o garçom chegava e falava assim, olha, tá aqui o cardápio. Pedia. Pedia o quê? Pedia assim pra ela, falava o seguinte, olha, eu deixo à vontade sua. Mulheres na frente, por favor, ladies, mulheres, vocês têm preferência. Dá uma olhada aí. Escolhe. Talvez você comia até que você não queria, mano. Ela escolhia? Ela escolhia, tava tudo certo. Mas como tava tudo certo? Você falava como é? Ela falou, pô, eu já escolhi meu prato, e você? Não, eu quero a mesma que você vai comer. Dava certo. Não pode. Era a mesma coisa? Mesma coisa, porque você tem que ser rápido. Devido a você não saber ler nem saber escrever, você termina desenvolvendo coisas que você nem acredita. Gerson achava que tinha conquistado tudo. E era um bairro meio perigoso, mas assim, você achava que tudo estava bom para você. Você era conhecido. Era demais, eu era muito conhecido. Nem né? bandido vai nem mexer comigo, né? Nós chegávamos nos restaurantes, nos bares, todo mundo era amigo, a cervejada era por minha conta, tinha condições. Exatamente, em 1999, no final do ano, recebi um sequestro relâmpago. Os criminosos descobriram o endereço e os dados de Baiano e o ameaçaram. Quando eles me soltaram pelas 7 horas da noite que eu vim embora, com 2 dias depois, começou a perseguição. Falando onde é que o carro estava, que eles queriam dinheiro, eu não tinha nada. Porque eles já tinham os seus dados que estavam no porta-luva do carro. Tinha tudo que era porta-luva do carro. Certo. Eles que pediram, começaram a perguntar onde tinha dinheiro, que era para eu ia entregar o carro. Eu cheguei a pagar o resgate do carro, não achei o carro. E aí o que foi que eu fiz? Perdi tudo, cheguei em estaca zero, mas cheguei na lama. Sem dinheiro, Gerson percebeu que, para recomeçar, ele precisava se profissionalizar e foi fazer um curso técnico. E ele me deu uma caneta, certo? E o formulário. Ah, meu amigo, ali foi doído. Eu suava. Você sentiu o quê? Constrangimento, vergonha, sentiu humilhado? Assim, eu me senti que eu precisava crescer e eu sabia que eu não podia mais crescer se eu não tomasse uma atitude. Entendeu? Então eu precisava fazer o seguinte, parei. Agora eu preciso tomar vergonha na cara, ser, entendeu? Adulto, parar de pensar como pessoas pequenas e pensar como pessoas grandes.
crescer, eu preciso do estudo para poder crescer. Senão eu vou ficar empacado aqui pro resto da minha vida. Primeiro ele tentou frequentar a escola, mas não se adaptou. Os negócios cresciam, mas Baiano ainda precisava se alfabetizar. Aos 40 anos, contratou uma professora particular e, pela primeira vez, despertou para aquele que é o maior patrimônio de um ser humano, a única riqueza que criminoso nenhum consegue roubar: a educação. Ele tinha 8 anos e a cada oportunidade que surgia... Debruçado sobre o caderno e o livro, Gerson descobre em cada aula uma novidade. Para pegar apenas peixe cuja capturar. Depois de alguns anos de estudo, hoje segura a caneta com firmeza. Eu, todo dia cedinho, eu tiro meia hora para me ler sozinho. Que aí eu leio alto da maneira que eu quiser dentro da loja. Quando tem alguma palavra que você não entende, volto. Então você fala 2, 3 vezes, porque você está sozinho. Você se lembra a primeira palavra que você conseguiu ler? Rapaz, eu até falo para você que a primeira palavra mesmo que eu aprendi a ler, entendeu? Foi o Baiano com H, entendeu? Aí depois você foi vendo onde estava o erro. O adulto, César, ele precisa ter o vínculo com as experiências. Ele precisa estar, né, junto daquilo que ele já experimentou. O ensino tem que estar em volta realmente daquilo que ele já reconhece do mundo. Então, para o adulto, né, nós, enquanto professores, precisamos atraí-los, né? Realmente o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no nosso país. As estatísticas mostram que, no Brasil, o analfabeto é, na maioria, nordestino, negro, com baixa renda e tem entre 40 e 45 anos de idade. Gerson era mais um brasileiro nessa lista, mas provou ser possível virar o jogo. Quais são os próximos passos aqui para frente? Daqui a 2 anos eu quero fazer o vestibular e depois eu quero fazer uma faculdade de administração, que eu gosto muito disso, entendeu? E cada vez mais você poder ter um conhecimento naquilo que você faz, para você poder também ajudar o próximo, crescer, entendeu? E você não ficar naquela coisa de atividade. Esse sonho dele de daqui a 2 anos estar prestando vestibular e cursando uma faculdade, é possível? É, muito possível. Bem, né, dinâmico e persistente e afinco no que faz. Ele fica emocionado, ele fala das durezas dele e fica emocionado. É muito bonito a gente ver isso, porque não é sempre que as pessoas que passam por tudo aquilo que ele passou conseguem extravasar isso de uma forma, porque ele é muito comunicativo. Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. Então é muito bom que agora você tenha também a facilidade de poder colocar isso, aquilo que você sentir, do que o teu coração mandar, num papel, no computador, não importa, mas agora você vai poder se comunicar também de uma outra forma também, né? Orgulhoso, hoje ele exibe certificados na parede da loja. Tem 4 empresas e emprega quase 30 funcionários. É o desempenho, é a dedicação que você pode fazer, que tudo que você faz com amor e carinho e sempre pensando num bom resultado, não tem como dar errado. O jeito continua simples, mas Gerson sabe do que ainda é capaz de conquistar. E assim, a trajetória do homem que se tornou empresário sem saber ler nem escrever, virou livro, com direito à dedicatória assinada por ele. César Cruzeiro. Conhece? Conhece. Ex-analfabeto, empreendedor e, em breve, universitário aos 50 anos. A trajetória de Gerson nos mostra que nunca é tarde para aprender e a dar valor ao que realmente importa. Quando você aprende
e quer fazer, ninguém segura você. E amanhã você vai conhecer a história desta senhora. Ela nunca abandonou os livros e, com quase 80 anos, se prepara para um novo desafio na universidade.